Então, partindo para a agenda infinita, vamos agora entender como é que eu identifico se eu tenho uma agenda infinita ou não. E a primeira coisa que eu preciso olhar para avaliar se a minha agenda é infinita é: eu conheço os meus indicadores, eu conheço os principais indicadores do meu negócio. Joia, valeu, o ritmo está ótimo, que bom, que agora de noite eu tenho que estar mais acelerada ainda, né? Para fazer vocês aí, ó, ficarem acordados na aula, né? A Jo está dizendo aí que... Como é, Jo? Deixa eu ver aqui. Motiva as mentorandas. É verdade, tem que fazer isso, tem que botar vocês aí, ó, acelerados, animados, engajados, certo? Esse é o objetivo. Então, vamos embora. O que nós temos aqui, ó? Taxa global de vendas. O que é isso? TGC é um indicador do negócio, que é a taxa de conversão. Né? Como é que está a minha taxa de conversão? Gente, taxa de conversão, já dando aqui para vocês uma informação importante, tá? Taxa de conversão de 10% é uma taxa baixa, é uma taxa ruim, ok? Se eu preciso atender 10 pessoas para fechar uma venda, essa taxa não está boa. Você precisa entender, olhar para o seu negócio e ver o que você está fazendo para melhorar essa taxa de conversão de vocês, ok? Quando é que a taxa começa a ficar razoável? Acima de 15%. Acima de 15% ela é razoável. Acima de 20%, ela é boa, e acima de 25%, ela é ótima. E aqui, vejam, eu estou falando de indicadores de taxa de conversão de um tipo de venda que é uma venda humanizada. É uma venda que é feita aqui, ó, um a um, através de relacionamento com o teu cliente. Não tem aqui como a gente comparar com parâmetros do marketing digital, ok? Marketing digital é outro tipo de referência e é incomparável. Taxa de conversão no marketing digital, que já é considerada excepcional, acima de 1%, 2% já é uma taxa incrível. Mas para você converter 2%, você fala com milhares de pessoas. Não é o nosso caso. E antes que alguém comece a perguntar, aqui nesse negócio, taxa de conversão alta você só vai ter com venda humanizada, com atendendo o teu cliente aqui no 1 a 1. Esse tipo de serviço, ainda não conheço ninguém que tenha colocado esse tipo de serviço para vender diretamente e que tenha tido êxito, que tenha tido resultado. Rosa, qual é? A Hermínia está perguntando aqui. Preciso atender 10 pessoas para vender uma análise igual a 10%. Exatamente isso, Hermínia. Tá? Então, se eu atendo 10 pessoas para fechar uma análise, a minha taxa de conversão é de 10%. E taxa de conversão acima de 25% já é considerada excelente nesse processo de vendas, ok? Então, qual é a minha taxa de conversão? Eu conheço, se vocês nunca pararam para pensar nisso, tá na hora de começar a parar, porque se você não entender os seus números, você não tem como melhorar o seu processo de vendas, tá? Então, a primeira coisa é entender qual é essa taxa de conversão, ok? Qual é a minha taxa de conversão hoje? Eu, Rosa, taxa de conversão de 49%. Essa é a minha taxa de conversão, ok? Não sou eu que estou dizendo isso, o sistema, como diz o outro aqui, quem é meu aluno sabe, eu mato a cobra, mostro o pau e a cobra morta, entendeu? Então, eu vou mostrar a cobra aqui hoje à noite ainda para vocês, tá? Não sou eu que digo isso, quem diz é o meu sistema, beleza? Murilo tá dando risada aí. Murilo, vá se preparando aí, que eu não combinei com você não, mas vou querer você falando aqui um instantinho sobre seus resultados aqui, viu? Tá se preparando para quê? Para falar aqui? Ah, tá. Você tá se preparando para ter esse resultado aqui, né? É para falar mesmo que eu tô dizendo, viu? Então, vamos lá. O que a gente tem outro aqui, né? Taxa de conversão de agendamento. Eu sei com quantas pessoas eu preciso falar para agendar esse cliente para estar aqui comigo. É preciso agendar o cliente, marcar atendimento para o teu cliente aqui, para você poder fazer a venda. Tem muita gente aí que fica vendendo pelo WhatsApp, dando preço pelo direct do Instagram. Gente, esquece, você não vai vender desse jeito. Pode até vender, né? Mas você poderia estar vendendo muito mais, está deixando dinheiro na mesa. Porque não está tratando o teu processo de vendas da forma que ele precisa ser tratado. Você quer vender mais, você vai precisar trazer o teu cliente para fechar a venda com ele aqui, certo? Então, como que eu faço isso? Agendando com ele. Se você não faz agendamento para atender o teu cliente e fechar a venda com ele aqui, você nem tem como avaliar qual é a tua taxa de conversão de agendamento. Eu falo com quantas pessoas para agendar um cliente aqui comigo, certo? Então, existe processo para melhorar essas taxas de conversão de agendamento, né? Taxa
conversão de recebimento de cliente pagante. Isso também tem que ser avaliado. Qual é a taxa de cliente que paga para você? Você conhece esses números? Eu conheço os meus números, certo? Qual é o meu ticket médio? O que é ticket médio? Para quem não sabe o que é ticket médio, tá, gente? Ticket médio é quanto cada cliente meu me paga, em média. Então, por exemplo, eu vendo uma análise corporal por 1.297 e vendo chave mestra 3.497, no final das contas, quanto cada cliente meu, em média, me paga? Então, eu fecho, um exemplo, eu fecho, para cada 4 vendas que eu faço, 2 são de chave mestra e 2 são de análise. Então, eu faturo 7.000 com 1.300 na outra, 2.600 dá 9.600. Então, eu faturo R$ 9.600 com 4 clientes. Quando eu pego 9.600 e divido por 4, que número é esse? Isso aqui é o ticket médio. É qual é o valor que cada cliente meu, em média, me paga. Certo? Então, eu conheço esse número. Se você não sabia nem o que era esse número, você, obviamente, não conhece esse número seu. E você precisa saber disso no seu negócio. Por que é importante entender o ticket médio? Porque eu consigo ter, inclusive, previsibilidade e saber quantos clientes eu preciso falar, quantas pessoas eu preciso atender para poder faturar e bater a minha meta lá da agenda previsível, né? Da agenda lucrativa, melhor dizendo, quando eu conheço meu ticket. Quando eu sei os meus números. Certo? Então, esse é um número que vocês também precisam conhecer, tá? E, por fim, né? Aqui, nós temos... Você precisa saber com quantas pessoas você precisa falar para superar a tua meta. Então, se eu sei meu número, minha taxa de conversão, se eu sei meu ticket médio, se eu sei qual é a minha taxa de conversão, de agendamento, de venda e de recebimento, eu sei com quantas pessoas eu tenho que falar para bater minha meta. Isso vai me dar agenda infinita. Isso vai me permitir ter uma agenda infinita. Tá claro aqui a agenda infinita, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre isso? Posso tocar o barquinho? Show! Olha, o silêncio de vocês me diz que eu posso tocar, tá? Senão eu vou... Repete, a Hermínia falou aqui. Repetir o quê, Hermínia? Tudo ou algum ponto específico? Me diz aí o que você quer que eu repita. A agenda infinita toda é você entender essas taxas que você tem, para que você possa prever com quantos clientes você precisa falar e promover e organizar os eventos que vão te colocar em contato com esses clientes, para que você possa estar diante desses clientes, vender para esses clientes. Certo? O final. Então, superação de meta é feita como? Quando eu entendo os meus números, eu consigo prever